Shalom! Na sequência que estamos vendo dia a dia sobre os atos do Espírito Santo, nós vemos que depois que Paulo e Silas chegam a Bereia e ali há um impacto muito positivo da palavra, aqueles que eram de Tessalônica, não os cristãos, mas os que tinham rejeitado a palavra pregada por Paulo lá em Tessalônica, foram para Bereia e lá eles começaram a causar tumulto, né? Eles incitaram a multidão contra Paulo e Silas e por isso Paulo teve que sair de Bereia e então ele segue viagem e chega a Atenas, na Grécia. Ali Paulo fica aguardando os seus companheiros de viagem missionária. E lá em Atos 17, os versos 16 a 18, a gente lê assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, quando vemos esse texto, identificamos ali Paulo chega em Atenas e ele fica indignado com tanta idolatria. O seu coração se move dentro dele, no seu espírito, ele deseja fazer alguma coisa, então ele começa a pregar. E a sequência dos acontecimentos é que Paulo, de fato, começa a pregar. Ele vai à sinagoga, prega a judeus, ele vai à praça, ele prega a quem estiver lá, ele começa a anunciar a Jesus. Ele começa a falar: olha, o Deus que vocês não conhecem é o que eu estou pregando. Por isso, aqueles filósofos, eles veem a pregação de Paulo e dizem: ele está pregando coisas estranhas, deuses estranhos, porque ele falava de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E então eles chamam Jesus para irem ao Areópago, que era o lugar da reunião que eles tinham. E lá Paulo tem a oportunidade de falar a esses homens nobres das cidades, filósofos, e discutir com eles a respeito da mensagem que ele anunciava. O grande problema é que quando Paulo chega lá, ele começa a anunciar e eles se fecham o coração, porque simplesmente não conseguem aceitar aquilo que Paulo estava falando, porque a mente, a razão, não permite as coisas espirituais. Quando queremos as coisas de Deus, nós precisamos estar prontos a aceitar as extraordinárias, que fogem à nossa compreensão humana. Deus quer falar conosco, Deus quer tocar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, mas precisamos estar abertos àquilo que muitas vezes a razão não entende. A mente humana não consegue compreender, mas são essas coisas espirituais que Deus tem preparado para nós.